Olá, amigos. Eu sou Jorge César de Assis e nós voltamos aqui com o nosso estudo sobre o inquérito policial militar. E já desde o início, já partimos para o artigo 10, onde estão as formas pelas quais esse inquérito policial militar pode ser iniciado, sempre mediante uma portaria. Gostaria de atentar para a letra D, porque vocês percebam que a letra D ela prevê ali a instauração do inquérito policial militar em face de uma decisão do STM nos termos do artigo 25 do Código de Processo Penal Militar. Né? Essa possibilidade não existe mais. Ela já não era aceita pelo STM. Isso ocorria em face do acolhimento da correção parcial proposta pelo então juiz auditor corregedor. E com a lei nova que alterou toda a organização judiciária da Justiça Militar da União, não existe mais juiz auditor corregedor e também não está na competência da Corregedoria Geral da Justiça Militar essa possibilidade. Né? Então, esse artigo 10, a letra D do artigo 10 não está mais vigendo já de algum tempo. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que no inquérito policial militar também deve ser observado o princípio do juízo hierárquico. Né? Então, o encarregado será sempre oficial, sempre que possível, ele tem que ser de posto não inferior a capitão ou tenente. Não é uma obrigatoriedade, mas sempre que possível deve ser um capitão ou capitão-tenente. Mas o mais importante é que ele tem que ser sempre superior ou mais antigo do que o indiciado. Não pode ser inferior e nem muito menos mais moderno. O escrivão, que será designado pelo encarregado se não tiver sido designado já pela autoridade que instaurou o inquérito, vai ser sempre um segundo ou primeiro tenente, um oficial subalterno, se o indiciado for oficial. E sargento, subtenente ou suboficial nos demais casos. Quando eu digo suboficial, no caso seria o subtenente da Marinha, né, ou da Aeronáutica, que são suboficiais. Esse escrivão ele presta um compromisso de manter o sigilo do IPM. Está lá no Código de Processo Penal Militar, no artigo 11, ele presta compromisso. E esse compromisso é prestado sobre as penas do artigo 230. Né? O artigo 230 prevê o crime de violação do sigilo profissional. Ou seja, se ele violar o sigilo do inquérito, ele vai ser responsabilizado criminalmente. Em contrapartida, o escrivão está proibido de depor sobre fatos que tomar conhecimento durante o inquérito, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Penal Militar. Se o infrator for general, né, o indiciado for um general, será sempre comunicado ao comandante da força. Né? O código fala em ministro, mas não é ministro, mas é o comandante da força. E aí, no caso, uma ação que seja proposta contra um general no STM será sempre feita pelo Procurador-Geral da Justiça Militar. Quero chamar a atenção também, já que nós estamos falando em instauração do inquérito policial militar, que menores de 18 anos são inimputáveis, né? De acordo com o artigo 228 da Constituição Federal, eles estão sujeitos ao ECA. Né? Existem dispositivos no Código de Processo, no Código Penal Militar, que garantem, né, asseguram a possibilidade de responsabilizar penalmente aqueles relativamente inimputáveis, maiores de 16 e menores de 18. Isso não existe mais. Agora eu pergunto para vocês, é possível que um menor de 18 anos cometa um crime militar? Sim, é possível sim. Né? Nas escolas de oficiais, nas academias, né, existe um grande número de alunos, de cadetes, que entram com 17 anos. Se eles cometerem um crime militar, né, antes dos 18 anos, eles cometem o crime militar. Mas como são adolescentes, aí veja que coisa interessante, eles não serão responsabilizados pela Justiça Militar, estão sujeitos à apuração do ato infracional na Justiça da Infância e da Juventude. Uma outra coisa importante, e agora para finalizarmos essa parte, é sobre a denúncia anônima, né, a denúncia anônima ou a delação apócrifa. Por si só, essa delação apócrifa ela não autoriza a propositura de ação penal, ou mesmo a instauração do inquérito. Vejam que a Constituição Federal, inclusive, ela garante a liberdade de expressão, mas ela veda anonimato.
Então, muito menos métodos invasivos de investigação, como a interceptação telefônica, elas podem ser feitas simplesmente com base numa denúncia anônima. Como fazer a conciliação desses interesses, né, do interesse público e do interesse do investigado? A doutrina e a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, elas condicionam como medida antecedente ao IPM a realização de diligências preliminares para confirmar a credibilidade da informação anônima. Essas diligências preliminares não são diligências superficiais, diga-se de passagem, que pese muitas vezes isso ocorrer, né? Então, havendo uma notícia anônima, principalmente porque ela vai envolver servidores militares, ou servidores policiais militares, bombeiros militares, ela deve ser precedida de uma investigação para verificar se ela tem fundamento ou não, né? Havendo fundamento, então está autorizada a abertura do inquérito. O que não pode é fazer tudo junto, né? Fazer aí, vamos dizer, tentar legalizar algo que começou errado, como por exemplo, colhe-se uma notícia anônima às 2 horas da tarde, às 3 horas da tarde já tem inquérito, às 4 horas da tarde já tem a diligência preliminar, às 8 horas da noite o juiz já deu a interceptação telefônica, né? E o inquérito, a partir dali, corre em sigilo, né? E o indiciado nem sabe que está sendo investigado, só vai saber quando for preso. Então percebam que isso não deve ser feito, porque a partir do momento em que é aberto o inquérito policial militar, inicia-se uma relação que garante ao indiciado naquele efeito direitos e garantias constitucionais. No próximo vídeo, nós continuaremos, então, com a nossa abordagem sobre o inquérito policial militar, esse tema que nos é tão importante.